primeira grande heresia que apareceu na igreja foi o gnosticismo. Paulo já havia combatido uma forma dessa heresia na carta aos Colossenses. A tradição cristã associa a origem dessa heresia a Simão Mago, que foi repreendido por Pedro. Mas o que de fato é o gnosticismo? É uma mistura de filosofia grega com as antigas religiões da Pérsia, embutida no contexto cristão. Um de seus principais fundamentos era o dualismo, a luta entre o bem e o mal. Para os gnósticos, a matéria, as coisas físicas eram ruins, enquanto o pensamento, o intelecto, a alma e as coisas espirituais eram boas. Acreditavam que o deus mal, o demiurgo, era o responsável pela criação do mundo, da matéria. Por isso a matéria era ruim, tinha sido criada por um deus ruim. E esse era o Deus do Antigo Testamento. Porém, o Cristo teria derrotado esse demiurgo, esse deus mal, e trazido a gnose para a Terra. A gnose era o conhecimento necessário para o homem obter a salvação. Aqueles que conheciam a Deus pelo intelecto eram salvos. E se a matéria é ruim, Cristo, o Deus, não poderia ter encarnado, mas era apenas uma projeção fantasmagórica. Marcião, ainda que tivesse um gnosticismo diferente do gnosticismo comum, foi seu maior expoente. Marcião rejeitava completamente o Antigo Testamento, e o cânon para ele, ou seja, a seleção de livros inspirados por Deus, era composta por uma parte do Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. Marcião foi combatido ferozmente pelo teólogo Irineu em sua obra Contra as Heresias. Ainda gigantes teólogos combateram a heresia, como Tertuliano e Hipólito. Ainda que o gnosticismo fosse nocivo para o cristianismo, foi a disseminação dessa heresia que fez com que os pais da igreja trabalhassem arduamente para desenvolver uma teologia correta. Essa situação também gerou uma urgência para que os livros divinamente inspirados fossem reconhecidos como tal. Outras heresias foram o maniqueísmo, que misturava um pouco das religiões orientais e o zoroastrismo, e o neoplatonismo, que envolvia experiências místicas e a filosofia grega. Ainda que num grau menor que as heresias, os erros teológicos também foram bem nocivos ao cristianismo nesses primeiros séculos. Insatisfeito com a formalidade da igreja, um homem chamado Montano quis dar grande ênfase para a ação do Espírito Santo. Isso fez com que ele caísse na afirmação não bíblica de que o Espírito Santo falava através dele da mesma forma que falava através dos apóstolos de Cristo. Acreditava ainda que o reino celestial de Cristo seria instaurado na região da Frígia e que os seus seguidores precisavam fazer jejuns muito rigorosos a fim de estarem preparados para a volta do Salvador. Na tentativa de afirmar a unidade de Deus, os monarquianistas afirmavam ser Deus uma única pessoa, excluindo a possibilidade da Trindade e não tendo Jesus como Deus propriamente. O monarquianismo adocionista acreditava que Cristo teria sido adotado por Deus no seu batismo. O monarquianismo modalista acreditava que Deus, sendo uma pessoa, se manifestou como Deus Criador no Antigo Testamento, Deus Salvador no Novo Testamento e como Espírito Santo após a ressurreição de Cristo. Essa corrente negava a possibilidade da Trindade, mas assumia uma única pessoa que se manifestava de 3 formas diferentes.